Oi pessoal, meu nome é Duda Monteiro e hoje eu vim falar sobre a minha cirurgia de parar de usar óculos e vou compartilhar um pouco das informações desse sonho que eu realizei esse ano. Eu tive a notícia que eu poderia fazer essa cirurgia no finalzinho do ano passado e aí assim que eu soube eu já coloquei ele nas metas de 2021. E aí como a gente é ansiosa para resolver tudo, no dia 5 de janeiro eu já estava fazendo minha cirurgia. A cirurgia que eu fiz é para corrigir o grau de miopia, ou seja, para quem tem dificuldade de enxergar de longe. E o nome da cirurgia é cirurgia refrativa. E aí já vamos deixar bem claro que o assunto dessa cirurgia vai ser falado de forma super leiga, com a visão de uma paciente. Até porque esse canal é de arquitetura, né, gente? E é aí que vocês perguntam, por que eu tô falando sobre esse assunto? Mas eu achei o assunto super interessante, deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, teve várias perguntas, várias pessoas querendo saber mais sobre o assunto. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá, @dudamonteiro.arq. E aí, por isso, eu resolvi compartilhar um pouco mais com vocês. E aí, já vamos falando de uma coisa importante. Muito cuidado com suas pesquisas no Google. O Google é uma fonte de informações e o objetivo dele é te passar o máximo de informação possível. E, inclusive, se você chegou até esse vídeo através de uma busca na internet, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Mas muito cuidado com os resultados do Google. Porque, gente, ele quer te dar uma resposta. Quando você fizer uma busca lá, ele vai procurar lá no fundo do baú, vai vasculhar tudo para te dar uma resposta. E aí, gente, se você pesquisar lá, pessoa que fez cirurgia refrativa e ficou cega, você vai achar. Normalmente tem milhares de resultados, né? Mas mesmo se você só achar um, você vai ler a reportagem inteira, detalhe por detalhe, e vai pensar, gente, a próxima pessoa pode ser eu, a próxima pessoa que ficar cega com uma cirurgia pode ser eu. Eu não vou fazer essa cirurgia, eu não posso ficar cega. E aí você ignora todas as informações daquela notícia, né? Você ignora que a pessoa fez a cirurgia com um médico que às vezes nem podia ser médico mais, né? Já caçaram o CRM dele. Você ignora que ela fez a cirurgia numa clínica clandestina. Você ignora que a pessoa tinha 100 anos. Você ignora tudo e só pensa que você pode ser a próxima pessoa a ficar cega em uma cirurgia. Não é assim, gente? Comenta aqui embaixo se vocês também são assim. Mas eu sei, a gente é muito ansiosa, a gente quer saber de tudo, a gente quer ter controle de tudo, né? Então, gente, já evita esse tipo de pesquisa, fica muito atento aí no que você tá lendo, nas informações que você tá recebendo, porque isso às vezes não adianta nada e só deixa a gente mais ansioso. Então, eu comecei a usar óculos muito novinha. Eu acho que eu tinha uns 10 para 11 anos. E aí eu descobri que eu precisava usar óculos daquele jeito, né? Não tava enxergando do quadro, tava dando dor de cabeça, então comecei a usar óculos, mas eu usava óculos só pra escola. E aí, quando eu tava com uns 14 anos, eu já não tava enxergando muito bem, principalmente de noite e tudo mais, e aí eu comecei a usar lente. E aí, assim que eu comecei a usar lente, eu já comecei a pesquisar aí sobre a cirurgia. E aí me falaram que a cirurgia só poderia ser feita depois que o seu grau estabiliza. E aí falaram que é mais ou menos por volta dos 21 anos. E aí eu ia no oftalmologista com frequência e tudo mais, mas não estabilizava, cada vez que eu ia tava maior. E aí eu larguei pra lá e falei, com 21 anos eu paro pra resolver isso. E aí chegou meus sonhados 21 anos pra eu poder fazer cirurgia e, gente, não adiantava. Meu grau só continuou aumentando. Aí eu fiz com 21, fiz com 22, não adiantou, continuou aumentando. E aí, de novo, eu larguei pra lá. Eu sabia muito que eu queria fazer a cirurgia porque meu pai já fez. E o meu pai fez, ele já tinha uns 40 anos, o grau dele já estava estabilizado há muitos anos. E eu sabia que eu queria fazer, mas assim, eu já tava sem expectativa, cada vez meu grau aumentava mais. E aí eu larguei pra lá de novo. E aí a minha médica considerava um grau estável depois de 2, 3 anos que o grau não aumentava. Então isso tinha muito tempo que não acontecia, só que aí no final de 2020 eu recebi a notícia que já tinha 3 anos que meu grau não aumentava. E aí eu fiquei muito feliz. Só que como eu já tinha deixado de lado, eu já nem sabia se eu ia fazer de imediato, porque eu imaginava que era uma cirurgia muito cara, e agora eu tô com vários gastos, casa nova, casamento, então eu achei que não ia conseguir fazer e também não fiquei tão empolgada assim que eu tive a notícia, porque eu achei que eu ia ter que esperar tudo isso, talvez faria em 2022 ou alguma coisa assim. E aí no final do ano eu encontrei com a minha cunhada e aí ela já fez essa cirurgia. Eu resolvi perguntar quanto que custava. E aí eu vi que talvez encaixaria aí nos meus orçamentos. E também, gente, eu tava ansiosa pra fazer porque, nossa, é um sonho. E aí eu fui analisando tudo, né? O meu óculos de grau já não estava bom. Eu tinha comprado um óculos de marca, comprei da Chili Beans, mas ele começou a descascar e já tinha perdido a garantia. Então, assim, eu já tava precisando comprar outro. As minhas lentes de contato também já tinham acabado, então eu precisava comprar outra. Então são vários custos que eu ia
ter agora pra poder, né, continuar enxergando. E aí eu coloquei na balança e realmente eu vi que a cirurgia compensava sim fazer nesse momento. E aí eu já marquei com o médico que a minha cunhada tinha feito para saber mais informações, marquei também com o médico que a minha oftalmologista indicou, para também ter mais opções, analisar ali os dois, e aí eu consegui definir e já marquei a cirurgia. Então agora eu vou falando um pouco aqui da cirurgia e já respondendo as perguntas que deixaram lá no meu Instagram. Última vez que vocês me veem de óculos, estamos indo para a cirurgia, super empolgada. Porque é uma cirurgia rápida, né, gente? Mas assim, vai transformar tudo. É uma cirurgia, o médico preveu 7 minutos de cirurgia, gente. É muito rápido. E eu vou sair de lá enxergando. Então assim, tô na expectativa de como que vai ser isso. Então nessa caixinha aqui perguntaram sobre o pré e pós-operatório e a alta hospitalar, se é no mesmo dia. E quais as restrições depois. Então, gente, por incrível que pareça, é uma cirurgia muito rápida. Então, assim, alta no mesmo dia é tipo assim, na mesma hora, sabe? É uma cirurgia muito rápida. O procedimento foi super rápido. E aí já vou respondendo essa caixinha aqui também que perguntou quanto tempo dura a cirurgia. Gente, a cirurgia dura 7 minutos. É sério, é muito rápido. Então assim, gente, o pré-operatório você só tem que tomar um remédio 2 horas antes da cirurgia, então é super tranquilo. E sério, eu entrei e saí da clínica em menos de 1 hora. Então assim, a alta, né, hospitalar nem foi no hospital, foi numa clínica mesmo, foi super tranquila, muito rápida. E aí teve várias pessoas perguntando onde eu fiz a cirurgia, se foi em Lafayette mesmo. Então, gente, até o médico que era de Lafayette fazia cirurgia em Belo Horizonte. E então, como já tinha toda essa questão, eu já tinha que ir para Belo Horizonte, eu optei pelo médico de Belo Horizonte mesmo, que foi o médico que a minha oftalmologista indicou. E aí uma coisa que várias pessoas perguntaram é qual o médico e se eu indico esse médico. Gente, eu entendo essa dúvida porque a gente fica muito inseguro, né? A gente quer buscar um médico que tenha referência e tudo mais. Então eu vou deixar aí o nome do meu médico para vocês, é o Dr. Roberto Márcio, oftalmologista lá de Belo Horizonte. E eu indico ele, a cirurgia foi ótima. Ele é muito prático, sabe? Ele é um médico muito prático, resolve tudo muito rápido e tudo mais, mas é muito eficiente. Uma coisa que ele me deu muita tranquilidade é falar todo o processo da cirurgia durante a cirurgia, sabe? Então, tipo, agora você vai ficar assim, agora você vai sentir isso. Isso tudo me deu uma segurança muito boa. Então, eu gostei muito dele e deixo aí o nome dele pra vocês. E agora a pergunta recorde, né, que é qual o valor da cirurgia? Então, gente, é um pouco complicado falar de valores aqui na internet, porque cada cidade tem um valor, cada estado tem um valor, e é um pouco complicado. Mas eu vou falar o daqui, Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, o preço aqui tava variando entre 4.300 a 5.000 reais, tava nessa faixa de preço. E eu, sinceramente, achei que o valor era muito maior. Porque na hora que você coloca na balança, igual eu comentei com vocês, eu tava precisando comprar um óculos novo. Um óculos que eu queria tava ali na faixa de R$1.000. Eu precisava comprar minhas lentes novas e a minha lente custa R$350 cada olho e dura 1 ano. Ou seja, mais R$700. Então tudo isso eu ia ter que gastar de qualquer jeito, porque senão eu não ia enxergar. Então eu ia precisar comprar o óculos, ia precisar comprar a lente. Então na hora que eu coloquei na balança, eu vi que realmente compensa fazer a cirurgia. O custo que a gente tem é alto, né? Claro que existem óculos mais baratos, né? Tem gente que nem usa lente e tudo mais. Mas dentro do que eu queria, dentro do que eu já ia gastar, compensou muito fazer a cirurgia. E aí essa pergunta também que é recorde, que é se dói muito, como é que funciona, se dá muito nervoso. E, gente, igual eu falei, é um procedimento muito rápido. Mas não vou falar que não dá o nervoso. A gente não sente nada, o olho fica todo anestesiado, mas dá uma aflição, sim. Mas não chega a ser uma dor, gente. É sério, não sente nada, não precisa ter medo, não dói, de verdade, não dói nada durante a cirurgia. E aí eu vou descrever aqui pra vocês rapidinho o que eu senti. Com a roupa que a gente tá mesmo, do jeito que a gente tá, a gente entra pra área de cirurgia, só limpa o rosto ali, coloca um paninho branco, touquinha na cabeça e entra pra sala de cirurgia. E aí chegando lá, a gente deita na maca e vem tipo uns equipamentos em cima, como se fosse um exame mesmo, nada demais. E aí eles começam todos os procedimentos. A gente fica com o olho aberto o tempo todo e ele coloca tipo alguma coisa transparente assim, que a gente não consegue fechar o olho. Então assim, por mais que você esteja com muito nervoso, você não consegue fechar o olho, seu olho fica travadão. E não dói, gente, nada disso dói, você não tá sentindo nada. Eles pingam colírios pra anestesiar e tudo mais, a gente não sente nada. E aí o que eu gostei do meu médico, igual eu comentei com vocês, é que ele narrava todos os procedimentos.
procedimentos. Então ele pingava alguma coisa e falava, agora vai ficar embaçado. E aí ele pingava alguma outra coisa e falava, agora você vai sentir isso. Então ele ia narrando tudo o que vai acontecendo. E tudo, gente, é muito tranquilo. Só que a gente fica muito nervosa, né? Então assim, eu fiquei muito nervosa porque tem toda aquela questão, né, gente? A gente tem medo de ficar cega, a gente tem medo de dar tudo errado, né? Mas é muito tranquilo e a gente vai passando ali, a gente não sente nada. E aí uma parte que dá muito nervoso, ele vem tipo com uma espátulazinha, tipo aqueles ferramentas de dentista, assim, e vai raspando o olho, gente. Isso dá muito nervoso. Você vê ele aproximando ali com o instrumento lá, aproximando o nosso olho, isso dá muito nervoso. Mas a gente não sente nada. Eu enxergo ele raspando ali, eu enxergo o instrumento passando ali no meu olho, mas eu não sinto nada. Então, gente, é muito mais nervoso do que dor. E aí é isso, uma coisa que é muito importante, ele sempre fala, fica olhando pra luz verde. No meu caso era uma luz verde e ela ficava piscando e a gente tinha que sempre ficar olhando pra ela. Às vezes dava um nervoso, eu desviava o olhar assim, e aí ele falava, olha pra luz verde, olha pra luz verde. Então tinha todo esse processo assim. E aí depois que ele faz tipo essa raspagem ali, não sei bem se é uma raspagem, lembrando que eu não estou falando termos técnicos, ele vem com o laser. E aí, gente, dá um cheiro de queimado. Assim, que é muito estranho, é um cheiro muito forte de queimado. É um laser que ele joga, a gente só vê uma luz vermelha, né? Eu não sinto nada, mas é um cheiro muito, muito forte de queimado. E aí você já começa, meu Deus, esse negócio tá dando certo? É assim mesmo, a gente começa com várias questões aí na nossa cabeça, mas é isso mesmo, dá esse cheiro de queimado mesmo, tá tudo certo. E aí depois disso ele coloca uma lente, que pelo que eu vi é como se fosse uma lente protetora. Então é como se fosse um curativo ali pro seu olho até ele se recuperar. Então a gente fica com uma lente ali na hora que a gente sai da cirurgia. Então é isso foi o que eu senti em relação à cirurgia mesmo. Igual eu falei, tudo isso demorou 7 minutos, gente, é muito, muito rápido. Então assim, não deixem de fazer por medo, por insegurança, vai dar tudo certo, é muito rápido, muito tranquilo. E aí assim, gente, é muito engraçado, mas assim que eu levantei da maca ali, assim que eu levantei e saí pra sala do lado ali, eu já estava enxergando. Então assim, o momento, como eu tava anestesiada, eu não tava sentindo dor, né? E eu já tava enxergando. Então assim que ele termina, ele coloca uma proteção no olho pra não ter impureza e tudo mais. Eu vou ali buscar pra vocês verem. Então ele coloca essa proteção aqui, ó, que ela é de acrílico, e aí ele coloca, a gente sai com ela assim. E aí ela tem esses furinhos, olha, pro olho respirar, pra não ficar muito abafado. Então a gente sai com ela assim. Aí ela cola com a fita aqui mesmo. Então a gente sai muito maravilhosa. Eu tenho uma cena de eu saindo da cirurgia, vou deixar aí. Acabei de sair da cirurgia, deu tudo certo. Tô aqui com o meu acessório novo. Foi muito rapidinho, bem tranquilo. E agora tem que ficar de repouso e de olhinho fechado. E aí uma pergunta é quanto tempo o meu grau estabilizou para eu poder fazer a cirurgia. Então, igual eu comentei com vocês, eu uso óculos ele desde os 10, 11 anos. E meu grau só foi estabilizar ano passado, então com 27 anos, que ele estabilizou. Então demorou bastante. Eu comecei lá com 0,25 e agora no final eu tava com 3,25. Então ele foi sempre aumentando um pouquinho e agora de fato ele estabilizou. E aí ele precisou estar estável por 3 anos para eu conseguir marcar a cirurgia. E eu sei que a gente fica bem ansioso, né, pra fazer, igual essa daqui também falou que tá doida pra fazer, mas não pode. Demora um pouco, né, claro que cada organismo é de um jeito, mas fica calma, respira, sua hora vai chegar, uma hora seu grau vai parar de aumentar e aí você faz a cirurgia. E aí teve muita gente também perguntando sobre o pós-operatório. Ele me falou que seria ali 1 semana pra recuperar e o meu demorou um pouquinho mais, mas acredito que isso vai de organismo pra organismo. E aí na hora que eu saí da cirurgia, eu tinha que vir pra Lafayette, né? E gente, eu não tava sentindo nada, eu não tava sentindo dor nenhuma, mas é porque meu olho tava anestesiado, porque eles pingam colírio e fazem anestesia. A anestesia não tem agulha, não tem injeção, não tem nada, tá, gente? É só o colírio mesmo que já deixa seu olho anestesiado. E aí eu saí da cirurgia anestesiada, então tava enxergando tudo bem, sem sentir dor nenhuma. Só que como eu fiz em Belo Horizonte, de Belo Horizonte até minha casa é 1h30 mais ou menos, então no meio do caminho eu já comecei a sentir um incômodo. E aí o pós-operatório ali imediato, as primeiras horas ali, foi um pouco complicado por causa disso. Porque eu sentia uma dor, um incômodo, como se estivesse arranhando, como se estivesse queimando o olho, sabe? Como se tivesse caído alguma coisa que estivesse ardendo muito o olho. E aí ele me deu um remedinho lá, eu tomei o remedinho e dormi, gente. Aí eu apaguei e acordei de noite. Então assim, aí quando eu acordei eu já acordei melhor. Só que eu já não estava enxergando tão bem quanto na hora que eu saí da cirurgia, por incrível que pareça. Mas tudo estava dentro do previsto, ele deu um relatório de todos os procedimentos, de tudo que ia acontecer. Então isso também dá uma tranquilidade. Aí lá fala que no terceiro dia você
você pode amanhecer com tudo embaçado, e realmente aconteceu isso, porque aí é a fase da cicatrização do olho. Então, assim, vem tudo descrito, tudo tranquilo e vai oscilando. Então, assim, tinha dia que eu acordava bem, enxergando melhor, aí de tarde eu já piorava, ou tinha dia que eu acordava ruim e aí de tarde melhorava. É muito de organismo para organismo, como que seu corpo está reagindo, então isso vai variando bastante. E aí, como eu trabalho direto no computador, fico o tempo todo no computador, eu tive muita dificuldade para me adaptar. Porque eu enxergava bem de longe, mas de perto eu não enxergava nada, tava tudo embaçado. E aí, pra mim, como eu não tinha me planejado pra isso, porque eu achei que eu estaria enxergando tranquilo, eu passei um pouquinho de aperto, porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer minhas coisas, então isso me deixou um pouco aflita. E aí o pós-operatório é isso. Nas primeiras horas eu senti muita dor, muito incômoda, mas eu só dormi e resolveu. E aí depois você tem que ir se adaptando, cada dia você vai acordando de um jeito. E a única recomendação é dormir com esse protetor. Então eu colocava ele antes de dormir, e a gente não pode encostar, não pode coçar e tudo mais, e aí eu dormia com ele pra proteger ali durante o sono, dormi com ele umas 2 noites só, e depois já tava bem tranquilo. E aí, ao longo dos dias, o que precisa é lubrificar o olho. Até essa pessoa que perguntou sobre isso, e realmente o olho fica muito ressecado. Então, a gente tem lá uma sequência de colírios que a gente pinga de hora em hora. Aí tem um que a gente pinga de hora em hora, aí tem um que pinga de 5 em 5 horas, tem vários colírios, e a gente vai pingando pra cicatrizar, pra lubrificar, então tem todo esse processo. Tinha dia de madrugada que eu acordava, tipo, umas 3, 4 horas da manhã, com o olho ardendo, mas ardendo muito, de tão ressecado que ele tava. Aí eu pegava o colírio, pingava e pronto, resolvia, voltava a dormir. Então, a única coisa que incomoda mais é isso. E o fato de enxergar. Então, se você trabalha ali com computador, ou trabalha com alguma coisa que você precisa ler de perto, é melhor se preparar e se organizar, porque realmente você não vai conseguir fazer isso muito bem nos primeiros dias. Mas se seu trabalho é mais tranquilo e não exige tanto isso, você pode viver a vida normal, é sério mesmo, não tem nenhum problema. Eu, inclusive, no dia seguinte já estava trabalhando, não estava enxergando muito bem, eu tinha que forçar um pouco minha vista, deu uma dorzinha de cabeça, mas é porque eu não tinha me planejado para essa cirurgia. Igual eu falei com vocês, eu encaixei ela ali na minha vida e eu precisava fazer antes do casamento e não tinha me planejado para tirar férias e tudo mais. Mas acredito que no máximo ali 1 semana, 10 dias, você já tá plena, já consegue viver a vida aí normal. E aí, de fato, foi essa semana que tudo se estabilizou, porque antes, igual eu comentei, eu acordava um dia melhor, outro dia pior, e agora, de fato, todos os dias eu acordo bem, enxergando. Então foi aí com uns 23 dias de cirurgia que eu já considero que eu estou 100% enxergando tudo muito bem. Eu pingo colírio às vezes, né, pra lubrificar e tudo mais, mas já estou enxergando muito bem, perfeito. Então, assim, eu acho que é uma cirurgia que vale muito a pena, porque se parar pra pensar que eu não enxergava nada, gente, eu andava na rua assim sem enxergar nada, tudo muito embaçado, e agora eu ando enxergando tudo plenamente, não preciso acordar, não preciso pôr óculos, não preciso pôr lente, então assim, é muito, muito bom, a cirurgia vale muito a pena. E é isso, eu acho que eu respondi todas as perguntas, espero que tenha esclarecido pra vocês, espero que tenha sido útil. Me conta aí se vocês gostaram desse conteúdo completamente aleatório, porque a gente adora fazer conteúdo aleatório, então se vocês gostarem eu vou trazendo mais conteúdo como esse. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, deixa o seu like no vídeo pra ajudar o nosso canal e até o próximo vídeo.